Leves pontadas, dores passageiras, pressão, dores agudas. Centenas de pessoas sofrem diariamente com esta famosa dor, a dor nas costas. As principais causas deste tipo de dor podem ser problemas de coluna. As dores nas costas mais comuns podem ser em forma de peso, que indica que existe a presença de uma lesão muscular, especialmente depois da academia, por exemplo. Uma compressão no nervo ciático também pode causar fortes dores que irradiam para as pernas. Além de tudo, também é muito comum o surgimento de dores nas costas na gravidez, especialmente nos últimos meses de gestação, devido à sobrecarga da coluna. Para aliviar a dor nas costas, muitos médicos indicam repouso sob um colchão mais denso, compressas mornas e até mesmo massagem. Na maior parte das vezes, a dor nas costas é de origem muscular e surge devido ao cansaço, levantamento de pesos ou má postura e pode ser solucionada com medidas simples. O importante é lembrar que ter uma boa postura no dia a dia, praticar exercícios, é sempre melhor para remediar a tão chata dor nas costas. Bom, gente, de volta aqui. Eu estou com o doutor Rodrigo Andrade, que é professor do curso de fisioterapia da PUC, lá de São Paulo. Primeiramente, obrigado pelo convite. O problema da coluna, na verdade, realmente, ele vai atingir, pelo menos uma vez na vida, todas as pessoas, em algum episódio, em algum momento, esse episódio de dor nas costas. Uhum. Então, é algo muito corriqueiro no nosso consultório, na faculdade, é algo que nos procura, as pessoas nos procuram todos os dias para tratar das dores nas costas. E o nosso propósito aqui hoje é ensinar um pouquinho, indicar, para que as pessoas entendam o quanto, quando isso vai ser realmente um problema que deve ser procurado uma cirurgia ou alguma coisa assim, ou tratamento fisioterapêutico, ou quanto só o sedentarismo está levando a isso. Então, são coisas importantes de deixar... Qual é a principal causa? A principal causa é algo muscular, tá? O que é má postura, sobrepeso? Isso, tudo isso pode levar, são causas para os problemas de coluna. Então, por exemplo, uma postura. Má postura... O que é má postura? Má postura seria assim, desvios na coluna, desvios nas partes do corpo. A gente sempre vai, na fisioterapia, a gente vai priorizar a assimetria do nosso corpo. Então, o alinhamento da coluna, a gente tem alguns parâmetros que... Eu estou vendo que você está sentado. Sim. Com os dois pés apoiados, levemente afastado. Isso seria uma postura correta de sentar? Seria. Então, o que seria importante, né? A gente não é muito elegante para a mulher, né? A mulher, na verdade, ela vai cruzando a perna durante o dia. É muito difícil a gente se manter nessa posição ereta durante o dia, né? A gente tem uns ossinhos no quadril, chamado isquios, que, na verdade, seria o ponto mais correto de sentar. É muito comum, eu vou mostrar nessa coluna aqui... No quadril seria quase aqui no bumbum? No bumbum mesmo. Os ossinhos, se você colocar a mão no bumbum, ele seria o ossinho embaixo do bumbum. Tá. É muito comum a gente sentar nesse osso aqui atrás, no sacro. O que a gente faz? A gente vai para frente, né? E dobra a coluna para trás durante o dia, né? Faz exatamente isso com a coluna durante o dia. Olha o que está acontecendo. Exatamente. Se você olhar de lado, né? Ó, quando eu não sento na posição mais correta, que é nos isquios, eu sento mais no sacro. Se vocês forem ver como eu estou sentado agora, ó, sentado para trás, que é bem comum no dia a dia, na sala, acho que o telespectador de casa pode estar dessa maneira. Já se corrigiu, se corrige aí que eu estou me corrigindo. Exatamente. O que a gente vai tendo? A gente vai tendo compressões nos nossos discos. Esses discos chamam-se discos intervertebrais. Eles são discos
que eles são amortecedores da nossa coluna. Ele serve para diminuir esse impacto. E, consequentemente, se eu aperto ele é cheio de líquido, de água. O que vai acontecendo? Eles vão se desidratando com o decorrer do tempo. Não é hoje, não é amanhã, mas é no decorrer da vida. Tá. Dia após dia, como você estava falando da alimentação, não é o dia após dia? A postura é a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa não toma água, sente errado. Exatamente. Então... Que é o quê? A hidratação é algo que acontece no dia a dia. Se eu estou bem hidratado, os meus músculos vão tendo mais líquido, os meus discos intervertebrais vão tendo mais líquido. Viu? Depois dessas duas, uma atrás da outra. E o que vai acontecendo, né? Eu vou mostrar nesse outro molde. Aqui a gente mostra exatamente como são os nossos discos. Esse aqui seria um disco saudável, então você pode ver que o tamanho do disco é maior. Mais ou menos de 1, 2 centímetros. Isso, mais ou menos. Tá. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo esse poder de hidratação e retratação, porque quando a gente dorme durante a noite, os nossos discos reidratam. Ah, tá. Então, de manhã a gente é mais alto do que à noite, porque a ação da gravidade, com certeza, a ação da gravidade vai nos empurrando para baixo o dia todo. Imagina, é uma Olha, constante... dica para você que vai fazer algum teste de modelo, né? Vai de manhã, que você está mais alto. De manhã. E no decorrer do tempo... E quem é muito alto vai mais baixo, vai de noite, vai estar mais baixo. E no decorrer do tempo, o que vai acontecendo? Esse poder de hidratação e reidratação, ele vai se perdendo. E aqui, por exemplo, é um disco sem espaço algum. Aí é que vem a dor. Ela é muito possivelmente. Nesses casos, isso a gente já chama de degeneração dos discos. Isso vão gerando outras patologias. Então, a má postura, retomando a sua pergunta inicial, ela ocasiona desgastes prematuros da nossa coluna, dos nossos discos. E, consequentemente, pode ocorrer uma má posição desses discos. Uma má posição desses discos faz com que eu perca a dimensão e ele comprima os meus nervos. E daí que a pessoa pode sentir fraqueza, dor. É a mesma coisa que colocar o dedo na tomada. Pelo amor de Deus, né? Então, perde força, tem radiação, ou seja, formigamento, parestesias, perde sensibilidade. É muito comum isso no consultório. Dores. Então, isso a gente chama de protusões discais, ou se houve a ruptura desse anel, dessa parte mais durinha de fora, chamado anel fibroso, aí é chamada hérnia de disco. Ah, hérnia de disco, o que é? Então é quando... nesse caso aqui, por exemplo, olha, é quando houve uma ruptura do anel fibroso e ela vazou, extravasou. Ela pode, e daí a hérnia de disco, ela vai comprimir, ela pode comprimir os discos, os nervos, pode comprimir a medula. Então ela, como seria nesse vermelhinho aqui, ó, ela extravasou, rompeu o anel fibroso de tanta pressão, ou por carregar peso inadequado, ou por um movimento brusco. E esse negócio de academia? Então, que de repente, porque está super na moda. Claro, a academia ela é muito benéfica, só que ela deve ser feita com a prescrição correta do educador, do profissional de educação física. O que a gente vê muito nas academias é que as pessoas, elas vão fazendo por sua própria conta e risco. E esse é o maior problema, né? Então, é lógico que existem exercícios que eles são mais prejudiciais para a coluna, então devem ser evitados, depende da idade da pessoa, idades mais avançadas. É claro que vão ter pessoas extremamente treinadas na academia, e essas pessoas elas podem fazer exercício com mais carga, mas uma pessoa que está começando, uma pessoa que ainda está saindo do estágio do sedentarismo, ela deve tomar muita precaução, porque é com carga. Né? Um exercício de academia é com peso. E quando você não tem muita estabilidade na sua coluna, a gente sempre fala que quem é o principal responsável por estabilizar a coluna são os músculos mais profundos do abdômen. Uhum. Então, se a pessoa ainda não tem muita consciência e vai fazer um movimento muito difícil com carga, isso pode ser bem prejudicial à coluna. Me fala do pessoal que anda de celular e cabeça baixa o tempo inteiro. É a geração cabeça baixa mesmo. Né? Existe assim, até um estudo
que mostra que pode aumentar até em 7 vezes a pressão nesses discos quando a pessoa fica muito... Aí fica aqui. Na cervical. O problema maior do celular é na cervical, porque ela faz exatamente isso, né? Ela flexiona a cervical e aumenta essa pressão no disco em até 7 vezes. Uau. O peso da cabeça. É muito grave e é silencioso. Ninguém vai sentir a dor hoje ou amanhã. É algo que a gente vai ver a repercussão disso daqui 10, 20 anos. Tem uma postura certa para dormir? Olha, a gente sempre fala assim... Porque você já me ensinou pra gente qual a postura certa para sentar. Para sentar. Por exemplo, então só para sentar, claro que a pessoa não vai ficar 100% reta o dia todo. Tá. Ela pode cruzar a perna para um lado, ela pode... Só que o ideal é o seguinte, a gente sempre trocar de posição. Porque, eu não sei se você é acostumada, mas a gente sempre vai ter um lado na qual a gente se adapta, é mais gostoso cruzar a perna. Então, isso vai criando algumas adaptações, alguns encurtamentos musculares. O ideal é ir trocando de posição, isso é sempre bom. Na posição de dormir, assim, existe um que é o pior. Qual que é o pior, então? Que é deitar de bruço, de barriga esse é o para pior. baixo. É pior. Por que é o pior? Porque, primeira coisa, impossível você ficar sem rodar a cabeça, né? Você vai dormir e para você respirar, você vai rodar a cabeça para um dos lados. Isso faz com que você tenha a noite inteira uma compressão e uma rotação nesses discos. E geralmente é para um lado só, né? Para um lado só. E às vezes ainda tem aquela posição, barriga para baixo, ainda põe uma perna assim de lado, é uma coisa que isso de fato é muito prejudicial. Fica todo torcido. Exatamente. Então assim, é a pior posição. Uma posição que a gente indica... Fala da posição que você indica. A posição que a gente indica bastante é de lado, no travesseiro que fique na altura entre o ombro e a cabeça. Nem muito baixo para sua cabeça ficar caída e nem muito alto para essa cabeça ficar aumentada demais, muito levantada. Tá. E de preferência um travesseiro entre os joelhos. Por quê? Para que mantenha a posição da coluna lombar essa mesma distância do quadril. Porque você imagina se eu deitar de lado, a minha perna vai cair e eu vou ter uma torção na coluna lombar. Ah, tá. Se eu coloco um travesseiro entre os joelhos, eu mantenho essa dimensão aqui, essa diferença entre as pernas. Tá? Então, bom, aí ficou a dica de como você sentar. Se for deitar de barriga para cima, só mais um exemplo. Uma coisa muito benéfica são travesseiros embaixo do joelho. Isso relaxa demais a coluna lombar, é muito benéfico. Então, deitar e colocar uns travesseiros embaixo do joelho, relaxa muito a coluna lombar, é muito bom. Bom, já falou do tipo certo de travesseiro. Deixa eu te falar sobre salto. Salto. Então, o salto... O que vocês acham? Tá pequeno, meu? Ele tá alto, né? Tá. O salto, como diz o nome, salto alto, né? O salto, assim, a gente tem um tamanho ideal. Você pode não gostar muito do que eu vou falar pra você. Mas, assim, o salto, até uns 3, 4 centímetros é uma posição ideal para que tenha um relaxamento da coluna, da parte da cadeia posterior. Então, ele até relaxa um pouco a coluna, quando você coloca de 3 a 4 centímetros. Muito mais que isso. Você coloca 13, 15. 13, 15, você faz o seguinte, você aumenta, você joga o centro de gravidade para frente e para que você tenha isso, né, para que você tenha o equilíbrio, você aumenta a curvatura da sua coluna lombar. Por isso que dá lordose. Dá lordose. O aumento da lordose. A lordose é algo natural. O aumento dela, a gente chama isso de hiperlordose. Tá? Esse aumento da lordose, também, dia após dia, vai ter uma maior compressão aí, um encurtamento dessa musculatura. Principalmente encurtamento da musculatura aí, da posterior, né, da panturrilha, que a gente chama de tríceps da perna, é onde seria aí os maiores encurtamentos de toda a parte posterior da coxa. Fica mais elegante? Pode ficar mais elegante. Então, o que a gente indica? Ah, não vai usar salto alto nunca? Não. Você veio fazer o programa? Ótimo. Mas no dia a dia, não é tão indicado, né? Sapatos mais maleáveis, eles são mais indicados para que você vá no supermercado. A rasteirinha, o que acontece? Depende de cada caso. Tem pessoas que precisam de um amortecedor, precisam de um leve amortecedor. A rasteirinha muito rasteira? Muito reta e sem amortecedor, pode dar algumas dores nos pés.
Por exemplo, calcanhar? Principalmente no calcanhar. Por exemplo, o esporão de calcâneo, é muito comum. E às vezes você coloca um saltinho de 2, 3 centímetros, ajuda a dor. Por quê? Joga o centro de gravidade para frente e faz com que relaxe a pressão que está ali no calcanhar. Então, depende de cada caso. Se a pessoa tem dor nos pés ou dor na coluna, precisa de uma avaliação fisioterapêutica mais indicada para a gente falar, olha, para você o saltinho é legal, para você o saltinho é ruim. Vai dependendo de cada caso mesmo. É isso aí. Bom, gente, a gente pode deixar um telefone, claro, um site, um contato, claro, pessoal. Eu acho que tem muita gente com muitas aí dúvidas, sim, né, professor? O meu site é o www.r de Rodrigo, Andrade Físio. Então, randradefisio.com.br. Lá nós temos várias dicas sobre de exercício, sobre dores na coluna, dores no corpo todo. E também, se você quiser entrar na nossa fanpage do curso de fisioterapia da PUC São Paulo, também lá a gente tem várias informações. A gente tem trabalhos para tratar das pessoas. Então, é algo que é de graça ainda. Informativo e que vai ajudar bastante. Com certeza. É isso Agradeço aí. mais uma vez. Obrigada, professor Rodrigo Andrade, professor da USP, da PUC, PUC São Paulo, de fisioterapia.